viesse a ti no Egito, são meus. Agora, pois, os teus 2 filhos, vamos repetir. Também vamos ser um pouco didático. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. No versículo anterior fala Manassés e Efraim. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Israel viu os filhos de José e disse: quem são esses? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui, para que eu os abençoe. Agora presta atenção no que ele vai fazer. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Vamos. Israel disse a José: eu não cuidara a ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou do joelho e deu do joelho de seu pai, inclinou sua face à terra. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Vamos ler tudo. E abençoou a José e disse: epa, estendeu a mão sobre os filhos e abençoou a José. Ele estendeu a mão sobre os filhos e abençoou a José. E disse: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Vamos ler até o 22. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mau aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma nação, uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés, não como Manassés e Efraim. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Último versículo para terminar. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que teus irmãos. Não abençoa os filhos que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Palavra do Senhor. Espero que a mensagem não seja tão longa quanto a leitura, né? Pode tomar teu assento, você que está de pé. Nós estamos a falar sobre voltando ao altar da adoração. E o subtema vou falar depois. Mas nós vemos, se eu me lembrar, nós vemos nessa história, nesse texto, a falar sobre José. Mas antes de falar sobre José, ele está a falar sobre Jacó.
Jacó, que faz parte dos patriarcas, Jacó, que é da descendência de Abraão, né? Filho de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó que depois se tornou Israel. Jacó que teve uma história muito curiosa. Jacó que começou a lutar no ventre. A luta dele começou no ventre. Depois nasceu, continua a lutar com seu irmão. Luta e mais luta. E depois aconteceu um episódio que ele fez fugir da casa do seu irmão, do seu pai, digo. Saiu da casa do seu pai fugindo do seu irmão. Não fugiu do pai nem da mãe, mas fugiu do irmão. Saiu da casa do pai fugindo do seu irmão. E quando ele fugiu, saiu, ele foi para a casa do seu tio Labão. Quando ele chegou na casa do seu tio Labão, ele começou a trabalhar, mas depois ele se apaixonou, se afeiçoou por Raquel. E ele pediu Raquel como esposa. Então lhe mandaram trabalhar 7 anos por Raquel, que ele queria. Depois desses 7 anos de trabalho, lhe foi apresentada, lhe foi dada a noiva. Só que para o espanto dele quando acorda, não lhe deram Raquel, lhe deram Lia, que era a mais velha. Porque naquele tempo, naquela fase, naquela época era costume, não era costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Então ele ficou chateado com seu tio Labão. Então disse: por que você me enganou? Mas o seu tio disse: tá bom. Aqui já, como o Bruno disse, vamos começar a desconstruir outras coisas também. Porque Gênesis capítulo 29, versículo 27, não diz, conforme nós aprendemos, conforme se prega muitas das vezes, que ele trabalhou mais 14 anos para ter Raquel. Ele trabalhou 7 anos para ter Lia. Mas a Bíblia diz, o tio disse: tá bom, vamos deixar passar essa semana de núpcias, depois vamos te dar Raquel, e você vai trabalhar mais 7 anos por ela. Não trabalhou, ele trabalhou 7 anos para ter Lia, mas trabalhou mais 7 porque tinha Raquel. Porque Lia se trabalha para ter, Raquel se trabalha porque tens. Os 7 anos, seus primeiros 7 anos trabalhou para ter, mas os seus segundos 7 anos não trabalhou para ter, ele trabalhou porque tinha. Eu estou a falar que Lia é a lei, você trabalha. Lia a lei, você se esforça para ter. Você faz para ter, você faz para ter uma recompensa. Você faz para Deus te abençoar. Você faz para te darem. Raquel não é a lei, Raquel é a graça. Você faz porque tem, você não faz para ter. Você faz porque tem. Ele trabalhou 7 anos para ter Lia, mas depois trabalhou 7 anos porque tinha Raquel. Essa é a história de Jacó, começou assim. E diz a Bíblia que com essas 2 mulheres ele começou, ela junto das suas concubinas, depois saiu da casa de Labão, seu tio. Só que depois você nota, afinal de contas, que José sempre queria Raquel, mas primeiro lhe deram Lia. Eu estou a dizer que Lia é a lei, Raquel é a graça. Só que Paulo está a falar que aquelas coisas são sombra das que estão por vir. O objetivo afinal de Deus sempre foi a graça, só que era necessário passar pela lei. O objetivo de Jacó sempre foi Raquel, só que era necessário passar por Lia, porque naquela fase era costume primeiro casar as mais velhas, só depois é que casar as mais novas. Então a lei é apenas sombra de alguma coisa que Deus já queria fazer. O objetivo de Deus, afinal de contas, não era nos dar a lei, e se a lei não desse certo, nos dar a graça. O objetivo de Deus era sempre nos dar a graça, só que primeiro era necessário, era o costume, passar pela lei. Jacó agora começou a caminhar. Ele começou a caminhar, pegou as suas 2 mulheres, as suas concubinas, e com elas começou a ter filho. E relata a Bíblia que Jacó, com essas 2 mulheres, com as 4 mulheres, ele teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher, Diná. E esses 12 filhos eram conhecidos, ou são conhecidos comumente como as 12 tribos de Israel, porque Jacó depois se tornou Israel. Não quero ir por aí.
Mas Jacó, dentre esses filhos que ele teve, eram de mais diferente. A preferida era Raquel. Só que ele teve, vamos dizer, o azar do seu primogênito, não seu da preferida. Pega isso. O primogênito não era o da preferida, Raquel. E talvez o desejo dele era que o primogênito fosse da preferida, Raquel. Então depois você começa a notar que ele amava muito o filho da preferida. Ele tinha como preferido o filho da preferida. E é bem curioso que é estranho Jacó amar muito a José, porque José, número 1, não é o primogênito, e depois nem era o caçula. O comum é os pais ou amarem muito o mais velho, porque significa muito para ele, é o filho da sua força, do seu vigor, ou então amar o caçula. É estranho como Jacó ama mais José do que Benjamim. Então começou a surgir problemas entre esses irmãos, algumas coisas entre esses irmãos. Diz a Bíblia que José, os irmãos tiveram inveja dele, e por ter inveja dele, lhe tramam alguma coisa. Arlindo já explicou isso aqui, não vou mais explicar. Lhe tramam alguma coisa aí, lhe vende aí nos ismaelitas. Os ismaelitas, por sua vez, eles vendem aos egípcios. Agora começou a ficar um produto, foi vendido. Mas esse José chega no Egito. Quando ele chega no Egito, ele começa a sofrer. Mas depois Deus muda o seu sofrimento e começa a transformar em prosperidade. Ele começa a prosperar no Egito. Onde quer que ele fosse, ele era destacado. Onde quer que ele fosse, ele era colocado nas posições acima. Era chefe na casa de Potifar, era chefe na cadeia. Depois se tornou chefe no Egito, ao ponto de ser o segundo homem, mas que na prática era o primeiro homem. Porque o faraó tinha a posição, José tinha a palavra. Tem gente que só tem a posição, não tem a palavra. Tem gente que só tem cargo, não tem a palavra. Porque José tinha o que o povo precisava. Ao nível dele da autoridade era para resolver os problemas que o povo passava naquela altura. E por isso o faraó disse: ainda que eu tenha autoridade, dê uma palavra a esse homem. Porque quando ele interpretou aquele sonho, disse: procurem alguém. O faraó disse que teria mais alguém. Quem seria mais esse tal alguém? Não vamos procurar, já achamos, é você. E lhe colocaram nessa posição. E o sonho que ele interpretou era dos 7 anos de escassez, dos 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. É 7, né? É mesmo 7. Nos 7 anos de escassez, a fome era tão intensa que o seu povo, seus irmãos, decidiram migrar para o Egito à busca de mantimento, à busca de comida. Todo mundo já achava que José estava morto. Então depois veio aquela história aí, eu quero correr, veio aquela história aí com seus irmãos. Se encontrou com seus irmãos e tudo mais, e blá 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 blá. Então mandou chamar o pai dele. Jacó, teu filho José está vivo. Vamos para o Egito. Quando Jacó chega no Egito, encontra José. Só que quando Jacó chegou no Egito, não encontrou José escravo, encontrou José governador. Só que isso para nós parece uma boa notícia, mas para Jacó é uma má notícia. Porque governador é egípcio. E Jacó precisava do hebreu dele. Agora as tribos estão incompletas. Porque se ele já governa o Egito, não pode governar. Então aquilo que parece boa notícia para nós, para Jacó é má notícia. Perdi de vez o meu filho. Eu que já pensei que ele estava vivo, que estava morto. Agora que ele encontrei, então ele encontrar governador. O meu filho já não tem mais a minha identidade.
Parece ser boa notícia para nós, mas para Jacó é uma má notícia. Meu filho é governador do Egito. O meu filho foi adotado pelo Egito. Então Jacó começou a se corroer na cabeça, Mas um dia, ele estava quase a morrer. E José era mesmo tão governador, que vocês sabem que os hebreus, os israelitas, foram viver na terra de Gósen. E a Bíblia diz no versículo 2 que José foi ter com o pai. Ouviu dizer, lhe falaram que o pai estava quase a morrer, ele foi ter com o pai. Isso já implicou a distância. Quando ele foi ter com o pai, chegou, o pai se calhar corroer. Como é que eu vou recuperar o meu filho? Porque o Egito já lhe adotou. Não tem como lhe readotar. E readotar José traria impactos políticos, traria impactos sociais, traria impacto a todos os níveis no Egito. Iriam lhe enxotar do Egito. Então ele só percebeu que José tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Agora ele fala: quem são esses meninos? Quem são esses meninos? Oh pai, esses são os filhos que Deus me deu na terra do Egito. Ok, então eles são egípcios. Então, já que o Egito adotou o hebreu José, eu vou adotar os egípcios Manassés e Efraim. Já que o Egito me tirou um filho, eu vou tirar 2 filhos do Egito. Já que o Egito me roubou um filho, eu vou roubar 2 filhos do Egito. Agora, como não pode ser José, vai ser de José. Como não vai ser José, não pode ser José, então vai ser de José. Como o Egito adotou o hebreu José, eu, o hebreu Jacó, vou adotar os israelitas Manassés e Efraim. Porque isso não pode ficar assim. Eu já estava a ver como articular as 12 tribos, porque estava a pensar que o meu filho morreu. Também já não tinha força para fazer mais um filho para substituir. Agora me falaram que o meu filho está vivo, fiquei feliz. Fui a correr para o Egito, me disseram que ele agora é Egito, é egípcio. Eu sou Jacó, vocês não podem brincar comigo. Disse eu vou abençoar esses miúdos. Agora ele chama os miúdos. Agora começa já a inverter a ordem. Chama Efraim e Manassés. Já está a mostrar o que ele quer fazer. Chamou os miúdos e abençoou José nos miúdos. Porque vamos perceber que era mesmo afinal a tribo de José. Só que pela lei esse já era Egito, não dá para lhe recuperar. Eu não vou recuperar ele, mas vou recuperar o que é dele. Porque o que é dele é dele. O que é dele tem sangue dele. O que é dele pode me fazer lembrar ele. E por isso vocês vão ver alguns momentos na Bíblia falar a tribo de José. Porque se é Manassés e Efraim é José. Eu não vou ver José em José, mas quando olhar Manassés e Efraim eu vou ver José. Então eu consegui recuperar José em Manassés e Efraim, que são de José. Não é José, mas é de José. Então ele chamou os miúdos. Traz aqui esses miúdos. Antes de abençoar os outros irmãos, ele primeiro tinha que completar a tribo. Porque a bênção profética só vem no capítulo 50. E
Manassés e Efraim já estavam incluídos aí. Então primeiro tinha que eles incluir José. Agora diz a Bíblia que ele chamou os miúdos. Manassés e Efraim. Deixa eu fazer assim. E a Bíblia diz que quando José lhe trouxe nessa ordem, para que não complicasse a bênção. Porque a Bíblia diz que José já era cego. Já estava cego. Então vou te ajudar, ó pai. Eu vou te facilitar, ó pai. Então lhe trouxe. E disse: aqui é Manassés. Efraim. Só que como ele já lhes trouxe na ordem certa, na ordem dele, você está falando Manassés e Efraim, mas eu quero falar Efraim e Manassés. Ele cruzou. Eu estou a pregar para alguém aqui que Deus está a cruzar o braço da bênção para alguém. Deus está a cruzar os braços das bênçãos para alguém. Eu estou a pregar para alguém aqui que estão a te trazer numa ordem para te colocar embaixo, mas Ele mesmo está a cruzar os braços para te colocar em cima. Deus cruzou as bênçãos, a ordem dos braços das bênçãos de alguém. Deus cruzou a ordem dos braços da bênção para alguém, porque estão a te trazer como Efraim do lado esquerdo, mas como Deus te quer como direito, tá bom, vais continuar no lado esquerdo, só que a mão direita que vai sobre você. Estão a te... Estás no mesmo bairro, estás na mesma casa, estás na mesma cidade, na cidade pequena, na casa pequena, no bairro pequeno, porque te colocaram do lado esquerdo, só que para eles confundir, Deus não te trocou de lugar, mas trocou. Só que quando agora ele disse: esses teus filhos serão meus filhos, como são quem? Simeão e Rubem. Aí está acontecendo outra coisa, porque quando ele trocou, José ficou chateado, mas Jacó está falando: não se preocupa, na nossa família é mesmo assim. Porque meu pai Isaac foi segundo, lhe chamaram primeiro. Eu mesmo, teu pai Jacó, era segundo, me chamaram primeiro. Agora mesmo, na nossa família é mesmo assim. Na nossa família é mesmo assim. Você não está entendendo que eu estou a fazer também isso contigo. Você é filho de Raquel. O meu desejo sempre foi fazer o filho de Raquel o primogênito. Agora, primeiro vou trocar a ordem dele. Mas Efraim vai ser maior que Manassés. Só que quando ele pegou Efraim e Manassés, abençoou José. Jacó está a colocar José. Também trocou, porque na família dele é mesmo assim. Simeão e Rubem, como deram bandeira, vocês perdem a primogenitura. O tema da minha mensagem é a volta de José. José voltou, José foi para o Egito, perdeu o altar da adoração. José, quando foi para o Egito, perdeu o altar de Hebreu, perdeu as bênçãos de Hebreu, porque José era faraó, faraó no Egito era Deus. Ele perdeu esses privilégios. Então Jacó queria lhe recuperar. Só que agora eu vou lhe recuperar de maneira diferente. Eu vou lhe recuperar com porção dobrada. Então, como eu quero lhe recuperar com porção dobrada, sobraram quantas tribos? Sobraram 11. Eu quero lhe abençoar com porção dobrada. Então vou fazer o seguinte: também vou tirar Levi de cena. Levi não é tribo, você não é tribo, vocês são sacerdote. Vou deixar 10 tribos, porque eu quero abençoar alguém com porção dobrada. Eu vou dar 2 tribos para José. Como José só é um, para lhe dar 2 tribos não dá. Então ele tem 2 filhos, vou pegar os 2 filhos dele e vou colocar Manassés e Efraim como 2 tribos. 2 tribos, mas que só são uma, que é a tribo de José. Não é José, mas é de José. Não é José, mas é de José. Agora José não está lá, mas também está lá. José não está lá, mas está lá 2 vezes. A volta de José é a bênção que Deus quer dar para José. Deus
Deus está a fazer voltar José para o altar de adoração. Só que como ele ama muito José, como ele sempre queria isso para José, lhe fez voltar com porção dobrada. Não é José, mas é de José. Eu vou terminar daqui. Porque voltar ao altar é voltar ao lugar que você perdeu, mas com som dobrada. Mesmo o filho pródigo, não lhe colocaram anel. Anel é sinal de quê? Também não trocaram. Quem ficou na casa é o filho mais velho. Mas quando ele voltou, lhe colocaram anel. Anel é sinal da autoridade. Na nossa família é mesmo assim. O mais novo domina o mais velho. Eu estou a declarar que na tua vida também é mesmo assim. Na tua vida também é mesmo assim. Na tua vida também é mesmo assim. Então a te ver como pequeno. Só que você é da família de Abraão. Você tem a bênção de Abraão. Você tem a bênção de Abraão. Onde o mais novo domina. Onde não é José, mas é de José. Agora, só que isso não aconteceu só com José. Tem também alguém que se corrompeu e se perdeu. E perdeu a identidade do seu, Adão. Agora, já que Adão se corrompeu e não poderia mais voltar, então Deus pegou alguém que não é Adão, mas é de Adão. Pegou o filho dele, Jesus, que não é homem, mas teve que nascer como homem. Como é Adão que tem que voltar, então, e Adão já não pode voltar, então não vai ser Adão, mas é de Adão. Não é Adão, mas é de Adão. Meu filho, meu filho, meu filho, você vai ficar Adão, vai se fazer de Adão, você vai ser de Adão, você vai ser como Adão, porque eu quero colocar de novo Adão em cena. Eu quero recuperar Adão. Mas Adão já não pode por causa da distância que ele tem comigo. Tá bom, então como não vai ser Adão, vai ser de Adão. Você é Deus, fica homem também. Porque agora ele é Jesus, mas também é o último Adão. Ele é Jesus, mas também é o último Adão. Jesus se fez homem Adão para colocar Adão de novo em cena. Porque as tribos são da Manassés e Efraim, mas também são de José. Mesmo essa bênção de Adão nos abrange. Também nos abençoaram com porção dobrada. A volta de Adão também foi com porção dobrada. Porque Adão ficava no lugar que Deus tinha que aparecer na viração do dia. Adão agora, Deus, quando Jesus vem, abençoa Adão e lhe faz voltar com porção dobrada. Porque nós vivemos na terra, mas Paulo disse também que nós habitamos nos lugares celestiais. A diferente de Adão que tinha que esperar a viração do dia para Deus vir, eu não preciso esperar a viração do dia, porque eu estou aqui nessa terra, sou dessa terra, mas também estou nas regiões celestiais, sou das regiões celestiais. A bênção de Adão também vem com porção dobrada, assim como foi a bênção de José. Não é Adão, mas é de Adão. E se é de Adão, Adão volta a entrar em cena. Ele volta a libertar do pecado. Oh, não está aí, já acabei. Porque José voltou ao altar quando já não tinha mais solução. Quando ele chegou, Jacó, e viu José, governador, disse: chega, não tenho mais como recuperar José. Só que ele não se conformou. Ele arranjou uma maneira de voltar, de resgatar José. Ele não estava interessado em Manassés e Efraim. Era José que ele queria.
E assim, como quando já não tinha mais solução, o pai arranjou um jeito. Tem gente aqui que também está a achar que já não tem mais solução de voltar ao altar da adoração, mas Deus arranja sempre um jeito de te fazer voltar ao altar de adoração. Se não for você, vai ser de você. Se Deus fez uma promessa para a tua vida, se não se cumprir em você, vai se cumprir em alguém que é de você. Mas hoje sobre você não vai ser apenas de alguém que é de você, vai ser em você. Eu estou a falar que Deus hoje veio resgatar alguém nesse lugar. Eu estou a falar que Deus hoje veio salvar alguém nesse lugar. Eu estou a falar que Deus, contra todas as circunstâncias, veio fazer alguma coisa para a vida de alguém. Alguém que já perdeu toda a esperança, alguém que já perdeu toda a expectativa, alguém que todas as circunstâncias já mostravam o contrário. José, o pai já lhe dava como morto. José, quando o pai lhe encontrou, viu que já era egípcio. Não era um simples egípcio, era governador, que já não tinha mais como resgatar a sua identidade. Mas ele disse: eu vou conseguir resgatar esse José, porque ele é meu. Deus vai conseguir resgatar a tua vida, porque você é dele. Você é dele. Você é dele. Jacó disse: eu não vou perder mais José. Eu não vou perder mais José. E ele disse: José, vocês vão voltar para a terra dos vossos pais. Vocês vão voltar para a terra dos vossos pais. Mas como assim? Eu sou governador do Egito. Eu sou faraó. Quando eu morrer, eu tenho que ser embalsamado aqui. Eu tenho estatuto de governador. Eu tenho estatuto de faraó. Você vai voltar para a terra. Não, eu já estou muito amarrado no pecado, eu já estou muito perdido, eu já não consigo. Você vai voltar para o altar da adoração. Não, você não sabe o nível de promiscuidade que eu me meti. Você não sabe o nível de promiscuidade que eu me coloquei. Você não sabe o nível de alcoolismo que eu me infiltrei. Você não sabe, aquilo já está muito amarrado. Eu já não consigo abandonar esse pecado. Deus está a falar: você vai voltar ao altar de adoração. Eu não vou te perder, eu não vou te perder. Eu vou dar um jeito de você voltar ao altar, ao altar, ao altar, ao altar. Essa é a noite da volta. Essa é a noite da volta. Essa é a noite de resgatar aquilo que é difícil. Essa é a noite de resgatar aquilo que parece impossível. Tem gente que encontrou José governador e perdeu a esperança, mas há sempre um jeito. José ter filho. Se vocês lhe adotaram José, eu vou adotar os filhos de José. Coloca-te em pé no teu lugar, com a convicção de que hoje é noite de resgatar. Hoje é noite de resgatar. Aquilo que parece impossível. Aquilo que parece impossível. Aquilo que parece impossível. Aquilo que parece que não tem solução. Aquilo que parece que já se perdeu. Hoje é noite de resgatar. Está fluindo no nosso meio. Está fluindo.
fluindo no nosso meio. Está fluindo no nosso meio. Está fluindo no nosso meio. Está fluindo no nosso meio. A glória de Deus vai te pegar hoje. I'm telling you, a glória de Deus vai te pegar hoje. A glória de Deus vai te pegar hoje. É hoje. Levanta as tuas mãos. Libera nesse lugar, Jesus. 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 A tua glória. A tua glória. A tua glória. A tua glória nesse lugar. A tua glória nesse lugar. Hoje é tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltar.